Bom dia! Hoje é dia 3 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para esta live todos que precisam ouvir a sua palavra, que sim, essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Romanos 8, versículo 12. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicar para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá? Nosso devocional tem como base Romanos 8:12. Então vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A primeira carta, em ordem bíblica, mas em ordem cronológica, se eu não me engano, é Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral. O autor era um hebreu por descendência natural de Tarso, da Sicília, e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco, e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar para Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram para Jerusalém com contribuições para os irmãos. A retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias que sofreu durante e depois de um longo martírio até a sua morte. A motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma, Atos 19:21, e agora esperava fazê-lo em breve. Romanos 15, 24, 33. Ele pode, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivesse ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha dado ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto. E ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. Romanos 16:1-2, que é onde fala sobre Febe. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes, embora seus membros incluíam judeus e gentios. Paulo a considerava como sendo uma igreja especialmente gentia. Alguns erros de doutrina e prática haviam atentado às igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal os ensinamentos de Paulo e confiado que ele ensinava quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Eles também podem ter ensinado que devemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, podem ter feito mau uso do ensino da justificação pela fé, uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão.
Conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até este momento. Não é provável que outro apóstolo estivesse lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra não era ir aonde outro havia trabalhando. 2 Coríntios 10, 14, 16. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Paulo foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá. O teste mais importante do papado é derrubado. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16, entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas sobre 4 proposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente de Corinto, por volta de 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus, como na nossa justificação, que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. Aí a gente vai fazer ler a parte da análise que fala do capítulo 8, pela nova posse, o Espírito Santo, capítulo 8, versículo 1 ao 27, e pelo propósito predestinado de Deus, 8, 28 até o 39. E essa é a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Como criaturas de Deus, todos somos devedores. Devemos obedecê-lo com todo o nosso corpo, alma e força. A desobedecer seus mandamentos, como todos nós fizemos, tornamos-nos devedores da sua justiça. E lhe devemos tanto que não somos capazes de pagar. Mas do cristão pode dizer que não há nada, não deve nada à justiça de Deus, pois Cristo pagou de seu povo, pagou a dívida de seu povo, por isso o cristão ainda deve o amor. Eu sou um devedor da graça de Deus e sua misericórdia indulgente, mas não sou um devedor de sua justiça, porque ele nunca me acusará de um débito que já foi pago. Cristo disse: está consumado. E com isso ele quis dizer que tudo que seu povo devia tinha sido pago para sempre do livro da memória. Cristo satisfez a justiça divina até o fim. A dívida está paga, a letra está pregada na cruz, o recibo foi dado. Não somos mais devedores da justiça de Deus, mas então, por nós não sermos mais devedores de nosso Senhor nesse sentido, ficamos 10 vezes mais em débito com Deus do que antes. Cristão, pare e pense por um momento como você é devedor à soberania divina, quanto deve ao seu amor desinteressado, pois ele deu seu próprio filho para morrer por você. Considere quanto deve ser a sua graça indulgente, pois após 10.000 afrontas, ele o ama tão infinitamente, como sempre considera que deve ser o seu poder, como ele o resgatou da morte no pecado, como ele preservou sua vida espiritual, como ele evitou que você caísse, como, apesar de 1000 inimigos cruzarem o seu caminho, você é capaz de manter o seu rumo. Considere o que deve ser a sua imutabilidade. Embora você tenha mudado 1000 vezes, ele não mudou uma única vez. Você está tão profundamente em débito quanto possível com cada um dos atributos de Deus. A ele deve ser sua vida e tudo o que tem. Entregue-se em sacrifício vivo. Contudo, isto é apenas o seu culto racional. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. E hoje é terça-feira, então terça-feira às 6 horas temos o nosso sermão semanal. Cristo morreu por você em público, não viva por ele em privado. Então, tenha um bom terça-feira e até o próximo.